Pessoal, eu quero falar aqui de um negócio da questão do, sabe aquela frase que você já deve ter ouvido, eu imagino, o mens sana in corpore sano, né? Da mente sã no corpo são. Eu quero falar isso porque algumas pessoas vêm até mim, como aconteceu ontem, dois caras em situações, em momentos separados, um de 48 anos e um de 27. O de 48 anos, quando eu disse a ele que tenho 50 anos, ficou admirado, disse que eu estava muito bem. Não só o corpo, né, do pescoço para baixo, como também da face. Ele até brincou, ele disse, eu tenho 50 anos, ele não acreditou, aí ele disse, eu tenho 48 com um corpinho de 60, aí eu não ri, né? Eu nem tive essa perversidade de rir dele. Não era nem momento era para isso. Não era um momento de chacota. É claro que eu sei que eu estou bem. E como é que eu sei que eu estou bem? Ô Sierra, como é que tu sabe que tu estás bem? Pelo menos visualmente. Porque eu me comparo, né, com pessoas da minha idade, com pessoas com idade menor do que eu. Eu comparo e vejo que aparentemente eu estou bem para a minha idade. Mas é claro que esse tipo de comparação deve levar uma série de considerações, né? Eu também não cheguei assim aparentemente bem, à custa de nada, né? Algumas celebridades aparecem por aí dizendo, é porque isso é genético, porque isso é aquilo. Muitas não dizem que fizeram intervenções, muitas não dizem que fazem dietas rígidas, muitas não dizem que se dedicam arduamente a exercícios físicos, não é? Enfim, não dizem que tomam alguma coisa, algum suplemento. Eu, de minha parte, sei que se cheguei bem aos 50 anos, se cheguei bem até aqui fisicamente, foi porque eu, ao longo dos anos, na minha casa dos meus 20 anos, a partir da casa dos meus 20 anos, eu tomei uma série de decisões e fiz escolhas, porque eu podia fazer escolhas, né? Porque eu tinha emprego, e tenho um emprego que me possibilita isso financeiramente, de fazer escolhas, e quando eu acentuo isso é porque a gente não tem um bom emprego, e se tem emprego, não tem uma renda que seja suficiente para fazer boas escolhas alimentares, né? Porque costuma ser mais caro alimentos ditos saudáveis, né? O que é um contrassenso. Não tem dinheiro para comprar um protetor solar. Então, uma série de coisas que você não pode fazer uma comparação simplesmente. Sierra tem 50 anos e fulano tem 50 anos, mas só que Sierra está bem e fulano não está. Fora isso, tem outras variáveis, que é você ter dormido bem, dormir bem, você não passar noite de sono, você não ter consumido drogas, você não ter consumido bebidas alcoólicas, não é? Enfim, são várias coisas que eu acredito que não é a mesma coisa para a saúde da pele, né? Eu acredito em vários especialistas que dizem que é necessário você se hidratar, que é necessário que você use protetor solar. São várias coisas, é um conjunto de coisas, né? Não é só simplesmente ter escolhido certas coisas para comer. Eu radicalmente cortei da minha dieta várias coisas na casa dos 20 anos. Isso já, desde quando eu comecei a malhar, já vão lá 27 anos, eu fiz escolhas. Por exemplo, gente, tem gente que eu digo isso, tem gente que não acredita. Mas faz 27 anos, por exemplo, que eu não como carne vermelha, que eu não como nenhum tipo de embutido, que eu não tomo refrigerantes. Ou se é, tu só come coisa saudável? Não. Eu não só como coisas saudáveis, não. Saudáveis, não. Ou pelo menos que eu entenda como sendo saudável. Eu, por exemplo, gosto muito de doces. Gosto de chocolate, gosto de bolo, né? Gosto de guloseimas. Mas aí tento controlar. E tento, na medida do possível, só comer essas coisas doces de sobremesa, sabe? Seja na sobremesa do almoço, seja no jantar. E fui ao longo da minha vida fazendo alterações. Não fui, e é algo que eu não recomendo fazer, nunca que eu vou recomendar isso. É claro que a instrução, que você lê várias coisas, isso lhe dá uma dimensão, né? Para você, se não uma dimensão, uma linha para você seguir. Mas eu recomendo que você procure um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricionista, né? Essas pessoas, esses profissionais existem para isso, para acompanhar e nos dar soluções que a gente esteja buscando para nossos problemas. Mas aí eu cortei radicalmente, sem consultar nenhum nutricionista, cortei carne vermelha, embutidos de toda espécie, cortei refrigerante, cortei maionese e outras coisas que eu definitivamente como nenhum. E posso vir a comer se eu estiver numa situação
de extrema necessidade. Eu estiver num lugar que não tenha nada para comer e eu vou passar fome, aí eu vou recorrer a isso. A não ser isso, ou por escolha, eu não como de jeito nenhum. E nem me sinto tentado a comer, sabe? Não tem essa coisa de paranoia, não. Eu também digo, e isso sem nenhuma vergonha, e também não recomendo de maneira alguma, só digo a título de esclarecimento e a título de veracidade, de fazer um testemunho verdadeiro, é que quando eu comecei a malhar, na casa dos meus 20 anos, eu pensei, passei um ano pensando em tomar ou não tomar anabolizante. Eu era muito magro, eu tinha 64 quilos num corpo que tem 1,77 m, tendo 1,77 m de altura, e eu queria, por pura vaidade, né? Eu queria trincar o abdômen, eu queria ficar musculoso, né? Então eu tomei anabolizante um ano depois de ter começado a malhar. Mas ainda na casa dos meus 20 anos eu parei com isso, eu não quis mais. A vaidade, digamos, extrema passou, e eu disse, sabe uma coisa, eu não quero isso. Da mesma forma que eu não quis para mim drogas, da mesma forma que eu não quis para minha vida cigarro, da mesma forma que eu não quis bebida alcoólica. Essas coisas não entram, né? Então eu usei anabolizante, mas não recomendo isso a ninguém, sabe? Eu também entendo que você deve ter liberdade de buscar informações. Não tomei por indução de ninguém, não tomei por recomendação de ninguém, tomei porque eu quis tomar. Li bulas, pesquisei e disse, eu vou tomar, vou correr esse risco, sabe? E corri. Mas aí passou. Na casa dos meus 20 anos eu também parei com isso. E sim, tem um fato, como eu disse, que eu nem tudo como alimento saudável, ou pelo menos o que eu considero saudável, mas na maioria das vezes sim. Digamos que 95 a 98% do que eu como são escolhas que eu digo que são saudáveis. E fiz algumas mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, houve um tempo que eu tomava clara com leite, clara crua, do ovo, né? Clara do ovo crua, misturado com leite. Aí depois eu li, disse, não, que isso é perigoso, porque alguns ovos vêm com fissuras e ali pode entrar a salmonela, né? Aí eu disse, sabe uma coisa? E a salmonela pode desencadear doença, provocar doença. E sabe uma coisa? Parei. Aí parei. Então houve tempos que eu mantive algumas dietas que eu mudei, por conta própria, por algum esclarecimento que eu busquei. E, por exemplo, faz 2 ou 3 anos que eu comecei, por exemplo, a comer no almoço um mix de cereais, que já vem pronto no supermercado. O que eu estou comendo atualmente, por exemplo, tem chia, tem arroz vermelho, arroz preto, arroz integral, quinoa, enfim, é um mix. Eu como isso no almoço, normalmente com frango. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que se eu cheguei, como algumas pessoas me elogiam, imagina que 15 dias atrás, mais ou menos, uma menina que tem, uma mulher que eu conheço que tem 30 e poucos anos, disse que queria ter a minha pele. Eu disse, criatura, eu tenho 50 anos, como é que tu, com 30 e poucos anos queria ter a minha pele? Minha pele perdeu o vício, né? Minha pele não tem, eu não tenho mais a jovialidade que tinha, não. Mas, enfim, eu quero dizer que isso não é obra do acaso e eu também não posso dizer a vocês o porquê eu cheguei aqui a essa idade dessa forma, né? Eu entendo que é um conjunto de coisas e não só uma, tá? E também uma coisa que eu repito e ache ruim quem achar e desaprove quem quiser desaprovar. Eu disse há pouco a minha chefe no trabalho, dias atrás, eu disse, olha, eu já disse a várias pessoas, eu não tenho e nem nunca vou ter outra riqueza maior do que o meu corpo e do que está na minha mente, sabe? Nada. Nada do que eu vier a ter na vida vai ser mais valioso do que isso. Porque isso é o que eu sou, né? É o meu estar no mundo, é a razão de eu existir, né? A gente está vivo, a gente existe, e o que deve ter mais valor é o nosso corpo, né? A nossa mente, as nossas ideias. Então, gente, eu acredito e defendo muito piamente isso. Acredito verdadeiramente nisso, piamente nisso, que eu não tive e nunca terei uma riqueza maior do que o meu corpo e do que vai na minha mente, sabe? E eu sou muito preso também àquela filosofia de Hipócrates, o grego considerado como o pai da medicina. Uma frase que ele dizia assim, que o teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento. Um grande abraço a todos.